Mesma questão de há pouco, à Marta. O que é que pode explotar mais uma depressão? São, na realidade, estes tipos de situações que vivemos atualmente, de medo, de situação de perda de rendimentos, são questões de valores profundas, são doenças pré-existentes, de esquizofrenias, bipolaridade. O que é que espoleta mais uma depressão? Quais são os fatores? São vários, Fátima. A pessoa não adoece de um dia para o outro. É óbvio que há famílias em que a depressão já está nos genes, mas a depressão não é só genética. Eu costumo explicar a depressão como se fosse um balão em que as pessoas vão enchendo com várias questões. Há os chamados fatores de risco e há os fatores de proteção. Os fatores de risco pode ser a questão económica, mas também pode ser o isolamento, e agora estamos numa questão de isolamento social, mas antes da pandemia as pessoas que só se dedicam a determinada área da sua vida também se isolam e, por exemplo, estamos muito a falar do trabalho, mas lembremos-nos também da população acima dos 65 anos que já não trabalha e que está tão sozinha, em que temos taxas de depressão... Aliás, a maior parte das pessoas diz que é melhor trabalhar, que a solidão, apesar de tudo, que é pior, não é? Muito altas. Portanto, se nós temos um aumento de fatores de risco e depois temos uma diminuição de fatores de proteção, como, por exemplo, a questão da família... Uma pessoa de 65 anos que fica viúvo, que os filhos estão imigrados porque precisam de trabalhar noutro sítio, porque o país não lhes deu condições. Estão nas suas vidas. Ou estão nas suas vidas, ou estão em guerras por o que quer que seja. Portanto, existe... Quando temos esta panóplia de coisas, o balão vai enchendo, 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 e é verdade, e como falou aqui o meu colega, sobre a questão da resiliência. A questão da resiliência também é como cada pessoa lida com uma situação adversa de forma diferente. E aí nós podemos medir a resiliência. Mas quando há muitos fatores de risco e poucos de proteção, o balão um dia vai rebentar. E pode acontecer que de um dia para o outro a pessoa não tenha mais vontade de se levantar, não tenha mais vontade de comer, não tenha mais vontade de fazer coisas que antes tinha prazer em fazer. E o que é importante é que recorra à ajuda profissional especializada, e ainda bem que no São João estão a fazer isto, de que a ajuda tem que lá Isto estar. chama-se prevenção. E a ajuda tem que lá estar, não é? Por isso é que eu há pouco falava dos centros de saúde. Naquele caso, se a pessoa precisa, o acesso tem que lá estar, porque nem todas as pessoas podem pagar consultas, por exemplo, de psicologia. Eu estou a falar de psicologia, mas atenção, porque em muitos casos, mesmo na depressão, a consulta de psiquiatria também é muito importante, porque há situações em que é necessária medicação e nós psicólogos não podemos medicar, são os nossos colegas psiquiatras que medicam e que fazem também connosco o diagnóstico. Aliás, há uma de complementaridade, com certeza, já vou falar isso com o Miguel Bragança, que tem que haver essa complementaridade. Exatamente. Felizmente que cada vez há mais psicólogos a trabalharem com psiquiatras e psiquiatras a trabalhar com psicólogos, ou seja, houve anos em que era difícil. Eu falo à vontade porque desde a Suíça aos Estados Unidos eu trabalhei sempre com psiquiatras e acho que é muito importante esta complementaridade. E também, deixa-me dizer só uma coisa, Fátima, é importante nós esclarecermos a sociedade para esta diferença, porque independentemente dos anos de formação das pessoas, ainda existe muita confusão entre o que é um psicólogo e o que é um psiquiatra. Eu tenho muitas pessoas, por exemplo, economistas, que vêm ter comigo a pedir prescrição. Eu, como psicóloga, e a psicologia é uma ciência, assim como a medicina é uma ciência, nós temos métodos de diagnóstico, nós temos estudos e tudo mais, mas nós não somos médicos, nós não estudamos medicina, mas estudamos outra ciência que é a psicologia. Nós somos especialistas no comportamento. Mas não diagnosticam uma doença de foro mental? Diagnosticamos, sim. Nós diagnosticamos, exatamente, aliás, regemos-nos também por classificações internacionais para diagnosticar. Então, onde é que está aqui doença. A complementaridade com o médico, com o psiquiatra? A complementaridade é que nós, psicólogos, trabalhamos ao nível dos comportamentos e dos pensamentos das pessoas, temos estratégias próprias e é muito a nossa abordagem tem muito a ver com a relação que vamos construindo com o paciente, e por isso é que as nossas consultas demoram 1 hora, enquanto que uma consulta de psiquiatria
é necessária em muitos casos para a questão da prescrição. Não quer dizer que a relação também não seja importante. A relação é importante como na psicologia, mas, então, por exemplo, uma consulta de psiquiatria demora menos tempo. Que se chama habitualmente, não, penso que ainda se faz isso, a psicanálise, a chamada psicanálise e outros métodos, são os psicólogos ou são os psiquiatras? São os psiquiatras. Não, os psicólogos também. Também. Depende da formação que tenham. Okay. Há várias escolas a nível Miguel Bragança.